não suporto velório. Eu não vou em velório. Quem vai em velório é minha esposa. É ela que vai. E aí eu tinha que ir nesse velório porque a senhora cuidou de mim dentro de uma igreja. E eu tinha que ir. Por causa do filho dela morreu, eu fui. Fui com uma vontade. Cheguei lá, falei, não vou olhar pro morto, não vou olhar pro esse caixão, vou abraçar ela e vou embora. E eu abracei ela e saí pro cemitério. E o cemitério era tudo branquinho. E quando eu tô virado só pro cemitério sozinho, eu vejo um homem de preto com uma capa pulando os túmulos. Pulando. E quando ele começou a pular, eu fiz assim. Sabe que é visão? Mas não era, era carne e osso. E ele foi pulando e quando chegou na minha frente, ele virou para mim e falou assim, o que você está fazendo no meu território? O que você está fazendo aqui? E aquilo me arrepiei. E aí eu já estava na igreja firme, naquele primeiro amor, eu olhei para ele e disse assim, seu território não, território do meu Deus. Você não é dono de nada. O intruso aqui é você. E você saia em nome de Jesus. E ele desapareceu. Uau. Eu fui entrar no cemitério agora, há poucos meses atrás, né? Depois de quase 20 anos. Porque toda vez que eu vou em cemitério, porque quando o demônio me pegava, eu vestia uma roupa de noiva de Wagner, eu saía meia-noite pela rua. Você tinha essa roupa? Você tinha? Eu tinha. Tipo um figurino? Assim. Eu tinha. Os demônios entravam, eu gostava muito de pegar pedaços de manequim, cabeça de manequim, braço de manequim, perna de manequim. Eu tinha tudo isso. Então eu vestia essa roupa de noiva e saía meia-noite pela rua. E aí meu pai chegava do trabalho por volta da meia-noite. E ele passou. Ele me viu, mas não sabia que era eu. No outro dia que eu levantei, minha mãe falou assim, nossa, você viu o que está acontecendo no bairro? Seu pai disse que viu uma noiva meia-noite andando pela rua. Era eu. E você sabia, você lembrava disso? Porque a minha consciência ficava um pouco consciente e um pouco não. E eu não tinha forças quando o demônio me pegava. Porque quando o demônio me pegava, ele saía na rua e falava, põe fogo no carro, tacava fogo no carro. De vestido de noiva? De noiva. Botava fogo no carro das pessoas? Dos vizinhos. O demônio me pegava, falava assim, você vai pro cemitério. Eu ia pro cemitério. Quando chegava na porta do cemitério, cemitério vazio, ele entrava, eu parava na frente de um túmulo e falava com os demônios pelos vãos dos túmulos e eu ouvia o demônio falar e eu gostava de sentir o cheiro do cemitério, o cheiro do defunto, eu gostava. E por isso eu não perdi um velório, eu gostava de ir em velório, porque no velório eu via muito os demônios falar, né? E aí o demônio falava assim, eu parava na frente do túmulo, o demônio falava, esse morto não merece este vaso, arranque esse vaso, leve para o outro túmulo. Eu pegava o vaso, ia mudando os vasos de túmulos. E o demônio me pegava, eu vivia no cemitério. Eu me vestia de Drácula. Quando eu me vestia de Drácula, eu era magrinho, pesava 45 quilos. O cabelo meu era um cabelo prata. Usava um cabelo prata. Eu vestia de Drácula, saía pela rua vestida de Drácula. Quando eu colocava o pé na calçada, as vizinhas já corriam com a vassoura pra dentro. As vizinhas sabiam que era você? Sabia e corria porque tinha medo. E eu, como não gostava de vizinho, e aí, das outras vezes que eu saía na rua vestida de Drácula, que eu colocava o pé na calçada, lá na frente vinha um povo com o livro preto na mão, que era a Bíblia. E a minha maior vontade, Karina, era de bater em pastor. Eu tinha uma vontade de bater em pastor, e tinha uma vontade de bater nessas irmãs que usam coque. Ai, Jesus! As irmãs do coque. Eu não podia ver uma irmã do coque. Olha, é um ódio, né? Um que ódio. Vem do inferno e mesmo. Toda vez que eu chegava, que eu saía na rua, que eu olhava, lá vinha elas. Falava, hoje eu bato. Hoje eu bato nelas. Quando eu chegava perto delas... Você não conseguia? Que eu levantava a mão, eu ficava paralisado. E elas olhavam para mim e diziam, Deus tem uma obra na sua vida. E os demônios saíam. Uma madrinha de casamento minha, que foi madrinha de casamento, eu passava na rua dela, vestido de Drácula, do quintal, ela falava assim, liberta, salva, e faz ele um homem de Deus. E depois, um dia, eu fui congregar numa igreja batista. E quem estava lá nessa igreja? Ela. Ela falou, você não me conhece? Eu falei, não, eu sou a irmã Ione. Eu que estendi a mão pra você na rua, quando você passava de Drácula. E eu falava, você é. E quando eu me casei, ela foi madrinha do meu casamento. Gente, olha só. Então os demônios sempre me pegavam. Mas nessa época que você estava aí endiabrado mesmo. Né? Endemoniado. Né? Endemoniado. Ali você já não orava mais. Se você tinha, ou você vivia essa dualidade. Quando você não estava possuído, vamos dizer assim, você orava, é Deus, é a sua mãe querida, e de repente Drácula e demônio vão ver os defuntos. Sim. Era um duelo ali? Era um duelo, porque quando
eu fiquei muito doente, ao ponto que eu te contei de pôr fogo nos carros, de ir pro cemitério. Minha mãe ficou em desespero. Quando você estava em sã consciência, você não adorava demônios assim? Você falava? Não, não, adorava os deuses. Adorava os deuses, né? Falava com os deuses. Tanto que essa santa que a minha mãe tinha, um dia eu falei, minha mãe falava pra mim, se eu ver marcas de dedo no vidro deste altar, tu apanha. Mas eu nunca ia pôr a mão naquele altar, porque toda vez que eu passava de frente com aquele altar, aquela santa mostrava a língua pra mim e fazia careta. E aí um dia eu cheguei na minha mãe e falei, ela mostra a língua pra mim. Ela faz careta. Sua mãe achava que você estava inventando. Não, sabe o que minha mãe falava? Você que mãe de Jesus, você está ficando doente, filho. Você vai precisar ser internado. E aí foi aquela luta que ela começou a me levar para benzedor, para reza, para cartomante, arriscou faca, acendeu vela. Aí ela resolveu me levar num pai de santo, chamado José. E eu lembro que eu era menino, e eu cheguei naquele lugar, aquele pai de santo falou para minha mãe, a senhora pode ir embora, daqui 1 hora a senhora vem buscar o teu filho curado. E minha mãe foi embora e o pai de santo trancou o portão. Quando ele trancou, falou, olha, deite nesse sofá e feche os seus olhos. Mas como eu sempre fui arisco, eu fechava um e abria o outro. Eu acho que eu ia fazer a mesma coisa. Ele olhava, eu fechava. Ele olhava, abria. O demônio entrou nele. E ele veio pra cima de mim. Eu corria no quarto, na sala, no quintal e não podia sair porque o portão estava trancado. Meu Deus. O portão estava trancado. Só que eu sempre falo, Karina, que quando Deus tem uma obra na vida de um homem, de uma mulher, não importa se ele é rico, se ele é pobre, se ele é bonito, se ele é feio, ele traz, ele amassa, ele cura, ele liberta e faz um vaso para sua casa. Amém. E é por isso que eu tô aqui hoje. Amém. Ô, Glória! Como você saiu desse lugar? Saí porque Deus tinha uma obra.